Ele é um garoto que entra em uma escola de magia em que todas as garotas o querem. Eu sou o Zeon Anime. E bora! A história começa no primeiro dia de aula, quando Blade sai correndo por aí se apresentando a alunos aleatórios para fazer novos amigos. Justo então, a melhor aluna, Ernest, aparece e estraga o clima, tagarelando sobre seguir as regras. Quando Blade tenta fazer amizade com ela também, ela pergunta severamente quem ele é, pois nunca o viu antes. Alguns alunos dizem que Blade é um aluno transferido, então ela presume que ele trapaceou para ser admitido, já que é forte como o saco esquerdo do Gojo. Depois disso, ela o leva ao escritório do diretor, mas surta ao ver que o novo diretor é o Rei Gil. Enquanto Ernest começa a tietar, o rei a manda sair da sala porque deseja falar com Blade em particular, o que deixa Ernest com ciúmes. Depois que ela sai, Blade pergunta a Jill por que ele está ali, e Jill diz para ele recuperar seus poderes de herói. Blade recusa, pois quer viver uma vida comum, acrescentando que não há necessidade de heróis, já que ele já derrotou o Lorde Demônio. Mas Jill ainda insiste para que ele assuma seu lugar como o grande herói. Mais tarde, naquela tarde, Blade vai para o campo de treinamento, onde Ernest o avista e pergunta o que ele está fazendo ali. Quando Blade responde que se qualifica para a aula, Ernest se irrita, pois acredita que ele não tem o perfil. No entanto, Blade revela que só está interessado em fazer amigos e cumprimenta todos que vê. Isso só piora o humor de Ernest. Mas quando ela está prestes a explodir, Blade a acalma com um carinho na cabeça. Ernest fica vermelha com isso e balança a espada pra ele, para que seus amigos não pensem que ela é como outras garotas que desejam salsicha. Para seu choque, Blade desvia do ataque, mas outra garota chamada Sofia aparece e interrompe a luta. Enquanto Blade se torna amigo de Sofia, Ernest fica curiosa e pede ao instrutor para testar as habilidades de Blade, para provar que ele é bom o suficiente para estar nessa academia. Mais tarde, Blade testa sua força em uma armadura de metal encantada, e ele desfere um ataque brutal que destrói não só o alvo, mas também as paredes do campo de treinamento. Depois que a poeira baixa, Ernest aparece com metade das roupas rasgadas, perguntando de que buraco Blade saiu, mas Blade afirma ser apenas um humano comum. Durante o almoço, Ernest pede desculpas a Blade por ter sido rude, mas Blade ignora e a chama de amiga, já que estão almoçando juntos. Imediatamente, Ernest fica vermelha e gagueja que está tudo bem em serem amigos, o que deixa os outros chocados, pois ela é muito rigorosa com todo mundo. Mais tarde naquela noite, Ernest rola na cama, animada por finalmente ter um namorado, já que todos na turma têm medo de falar com ela. Mas ela para quando sua grande espada preta começa a tremer. Alguns anos atrás, quando era muito mais jovem, a espada a chamou e ela foi tentada a tocá-la. Quando o fez, seu cabelo mudou de preto para vermelho, e desde então, a espada tem tentado fazê-la ceder à sua natureza maligna. Atualmente, ela luta com a espada, mas manda ela calar a boca porque não vai ceder às suas exigências. No dia seguinte, Ernest desafia seus colegas para um concurso de sparring e os dobra como sanduíche de ontem. No entanto, quando chega a vez de Blade lutar, a magia de sua espada aumenta e ela desmaia, mas Blade a pega antes que ela caia no chão. Um tempo depois, Ernest acorda na enfermaria e decide sair, mas a enfermeira insiste que ela precisa de mais descanso, pois é um milagre ela estar consciente. Sentindo uma discussão entre as duas, Blade diz à enfermeira para deixar Ernest ir e promete cuidar dela. No entanto, ela recusa a ajuda dele e pede a Blade para manter sua condição em segredo. Naquela noite, Blade invade uma instalação segura para aprender mais sobre a espada dela. Então, no dia seguinte, ele diz a Ernest que a espada dela tem vontade própria e que lhe concede um poder tremendo, mas ela não tem controle total sobre ele. Ernest admite isso e revela que tem contido a vontade de se render à espada. Então Blade a aconselha a conquistar o demônio Asmodeus dentro dela para obter 100% de controle. À noite, Ernest reúne coragem para desafiar o demônio, mas é consumida e tenta atacar Blade. Blade a faz cair na real, o que lhe dá força para conquistar a espada. Após o procedimento, Blade a pega e sorri para ela porque ela conseguiu. No dia seguinte, Blade aparece para o treino e percebe que Ernest está um pouco diferente. Em vez de elogiá-la, Blade perde a oportunidade. Isso deixa Ernest triste porque ela mudou o penteado para ele ver. Depois disso, ela pede para ele ajudar a cuidar de Sophie, revelando que Sophie é do tipo que obedece a qualquer comando que lhe é dado. Ela também acrescenta que Sophie não age como se tivesse vontade própria, e ela acha estranho que Sophie tenha sido amigável com Blade na primeira vez que se encontraram. Blade concorda em cuidar de Sophie, mas enquanto faz isso, ele percebe que ela só luta com os punhos. Quando ele pergunta por quê, ela diz que é tudo o que sabe. Então ele saca sua grande espada, oferecendo-se para treiná-la a usá-la. Ao começarem, Selphie não consegue um corte limpo em um manequim blindado encantado. Então Blade diz a ela para usar a espada como uma extensão de si mesma. Algumas tentativas depois, ela pega o jeito. Então Blade a elogia por ser uma aprendiz rápida e decide encerrar o dia. Antes de sair, Sophie pergunta se agora ela é boa o suficiente para enfrentar Ernest em uma luta justa. Então Blade explica que isso levará um tempo para acontecer. De repente, Sophie ataca Blade e o prende no chão para mostrar o quão forte ela ficou. Mas em vez de reconhecer sua força, Blade diz a ela que se ela continuar sentada nele assim, ela será hospitalizada por 9 meses. Então ela decide sair de cima dele. No dia seguinte, Blade é convocado perante o rei e perguntado se fez novos amigos, então Blade menciona Sophie. Ao ouvir isso, o rei admite que Sophie é forte, mas observa que ela está incompleta porque foi originalmente feita para superar os poderes de Blade. Por curiosidade, Blade exige uma explicação, então o rei começa a falar sobre o projeto do grande herói artificial. Aparentemente, o sistema foi fundado na premissa de que outro herói pode ser projetado, já que alguém como Blade já existiu. Então, um certo grupo de pessoas começou a experimentar em uma humana chamada Safita e fez duplicatas dela para projetar uma amostra com as habilidades do grande herói. Safi é a 12ª duplicata que foi tratada como um objeto por tanto tempo até que o rei veio e a resgatou. Blade fica arrepiado ao saber disso, mas se acalma um pouco quando o rei lhe diz que encerrou a organização por trás dos experimentos do grande herói. Com tudo o que o rei disse sobre Sophie, Blade percebe por que ela prefere agir apenas sob comandos, e começa a se culpar pela condição dela, por ter sido o grande herói.
Ele então jura dar a ela a vida normal que perdeu, mas não sabe bem o que é considerado normal. Como resultado, ele consulta a enfermeira para respostas, mas ela inicialmente pensa que ele está exausto e diz para ele tirar a roupa para que ela possa compartilhar o espírito natalino com ele. Blade diz a ela que não está pronto para ser pai e pergunta o que é considerado normal para caras da idade dele. Então ela diz que é plot. Imediatamente, Blade sai correndo e pergunta a David, seu amigo, o que é plot, e o perdedor degenerado diz que significa amor. Depois disso, Blade sai correndo e encontra duas garotas, Jessica e Claire, perguntando o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas, e elas falam sobre sair em encontros. Por fim, Blade passa no quarto de Ernest perguntando o que é um encontro, e a boba começa a tremer, pensando que ele quer levá-la para sair. Ela explica que casais saem em encontros para passar um tempo juntos, e geralmente termina com um final feliz e plot flow. Com essa informação, Blade sai correndo, e leva cerca de 2 segundos para Ernest perceber que ela acabou de ser enganada. Logo, Blade invade o banheiro feminino, ignorando muitas obras de arte que desmotivariam este canal. Ele convida Sophie para um encontro e ela concorda porque nem todos os caras são bons o suficiente para entrar em uma sala de garotas unploaded para convidar alguém para sair. Naquela tarde, Ernest, Jessica e Claire espionam Blade para ter certeza de que ele não tentaria algo estranho com Sophie. Um pouco depois, Sophie aparece para encontrar Blade para o encontro. Então Blade mostra a ela as 69 atividades que ele gostaria que fizessem no encontro. Ao ouvir isso, Sophie sorri, porque ele se esforçou muito para organizar o encontro. Então ela entrelaça as mãos com ele como se fossem casados e sai, fazendo Ernest quase perder a cabeça. Com o tempo, as garotas ficam de olho no casal e até acabam se escondendo em um rio com galhos grossos na boca para respirar. Depois disso, Blade para em um parque do amor e compartilha uma bebida com Sophie. Mas quando Sophie senta muito perto dele, ele entra em pânico porque sua salsicha está começando a cozinhar. Enquanto ele tenta acalmar toda a energia amaldiçoada subindo em seu corpo, Ernest observa a distância, desejando poder engasgar com o iogurte de Blade. Um pouco depois, Blade sai do parque com Sophie porque sente que está sendo seguido, mas ele surta porque está atrasado para a próxima atividade do encontro. Ao ver a reação dele, Sophie segura suas mãos e diz para ele se acalmar, então sugere que usem seus poderes para acelerar para o próximo. Depois de pular por todo o reino como sapos, Blade e Sophie decidem se sentar em uma fonte para ter uma conversa sincera. No início, Sophie diz que se divertiu hoje, mas então se vira e pergunta a Blade por que ele se esforçou tanto para fazê-la feliz. Blade diz que é porque ele quer ser amigo com todos os benefícios, e isso faz Sophie revelar seu segredo. Ela revela que não é uma humana comum e que lhe foram concedidos poderes artificiais de grande herói. Para mostrar que não está brincando, ela ativa seus poderes e altera a gravidade e até o próprio tempo. Mas ela se esgota porque não consegue manter tais habilidades por mais de 10 segundos. Depois de ver isso, Blade decide revelar seu segredo de ser o grande herói, mas também acrescenta que perdeu suas habilidades heróicas, e a revelação choca Sophie. Blade então pede desculpas por guardar o segredo dela, mas ele se culpa pela condição de Sophie e começa a chamar os poderes heróicos de maldição. Aparentemente, ele nunca quis ser um herói e sente que seus poderes eram uma maldição porque ele não conseguiu salvar a todos. Enquanto ele se lembra disso, ele começa a soluçar, mas Sophie percebe e tenta encorajá-lo. Ela diz que viu algumas das pessoas que ele salvou e ele deveria se orgulhar do que fez porque ela quer ser como ele no futuro. O humor de Blade melhora depois de ouvir isso, e ele decide que não deixará mais seu passado como o grande herói o incomodar. No dia seguinte, Blade se junta aos amigos para o café da manhã e mostra seu apetite insano porque está comendo sua melhor comida. Enquanto a comida sofre danos, Sophie ajuda a limpar algumas migalhas da boca de Blade. Isso deixa Ernest com ciúmes, porque ela queria limpar com a língua. Logo, outros alunos se juntam a Blade em sua mesa, e uma delas, Jessica, mostra sua nova roupa para fazer Blade notar como seu corpo reto e seios pequenos se encaixam nela. Como Blade só gosta de seios tamanho nuclear, ele não percebe nada de diferente nela. Então ele é informado que seus novos amigos foram admitidos na turma avançada e podem usar o que quiserem. Vendo a roupa de Jessica, Leonard fica um pouco sedento e tenta arriscar para fazer Jessica passar a noite em sua casa. Mas ele é ignorado com as desculpas de Jake Paul. Ernest então conta a Blade sobre o plano do rei de trazer uma besta mágica perigosa para a escola. Mas Blade não a leva a sério. Antes que ele perceba, a academia inteira começa a tremer até que ele sai para descobrir o que está acontecendo. Aparentemente, Ku, a poderosa dragão que o rei convocou para a academia, já está aqui e está de mau humor, já que os guardas normais do castelo não conseguem contê-la. Blade chega para ajudar e percebe que a dragão está atrás do café da manhã dele. Usando a comida como isca, Blade dá um tapa forte em Ku e a manda sentar. Ele então alimenta com sua refeição e todos assistem em choque total. Quando Blade vê seus rostos chocados, ele tenta explicar que dar um tapa em um dragão não é grande coisa. E ele não percebe quando Ku se transforma em uma garota fofa. Ele fica chocado quando descobre, mas o que mais o incomoda é o fato de ela o chamar de papai à noite. Ele assume o papel de padrasto e lhe dá um banho quente, mas Ernest chega um tempo depois para contar a Blade o que ela aprendeu sobre a espécie de Ku. Pelas informações que ela obteve, bestas mágicas como dragões são criaturas que buscam força, e quando uma é derrotada por um inimigo poderoso, ela tende a assumir a forma da criatura que a derrotou. Mesmo depois de ouvir isso, Blade não percebe que ele fez Ku se transformar em uma garota. No entanto, Ku desmascara quando puxa a cortina, revelando que Blade estava dando banho nela. Como resultado, Ernest surta e esfrega a cara nojenta de Blade, chamando-o de cria de bode antes de sair da sala. Na manhã seguinte, Blade alimenta Ku com sua carne durante o café da manhã. E isso irrita Ernest porque ela ainda está brava com a noite passada. Claire, por outro lado, acha Ku fofa e se oferece para alimentá-la, mas Ku recusa, alegando que não pode ser amiga de humanos fracos. Ela então exige a atenção total de Blade, mencionando que não tolerará que ele tenha outras garotas e que ele agora estará sujeito a alimentá-la todos os dias, além de dar-lhe massagens noturnas. Blade concorda com os termos dela, já que não tem escolha, mas Ernest fica apavorada, porque ele concordou com a coisa da massagem. Logo depois, Ku revela que Blade é um Chad degenerado que gosta de ficar olhando para os seios das mulheres e ela está cansada disso. Ao ouvir isso, todas as garotas na mesa ficam chocadas, então decidem punir Blade de acordo. Naquela tarde, enquanto Blade está dispensado do treino, ele diz a Ku para brincar com ele, mas quando ela aparece, Blade é levado por algumas garotas que o imploram para ensiná-las a lutar.
Quando Blade se lembra que deveria estar com Ku, ele percebe que ela não está mais lá e se pergunta para onde ela fugiu por volta do pôr do sol. Alguns alunos se oferecem para brincar com Ku, mas ela recusa, dizendo que não pode brincar com fracos. Enquanto ela sai correndo, ela esbarra em Blade e fica animada porque ele agora terá tempo pra ela. Naquela noite, depois que Blade a coloca pra dormir, ele fala com Ernest em particular, dizendo que Ku parece solitária, mas Ernest diz a ele que ele não pode continuar fingindo ser o pai de Ku. Apesar disso, Blade insiste em cuidar de Ku para que ela não acabe sozinha neste mundo, e Ernest finalmente concorda. No entanto, quando Blade retorna ao seu quarto, ele percebe que Ku não está mais lá e a encontra em um telhado. Aqui, Blade pergunta se ela gostaria de fazer amigos, então ela responde que não pode ser amiga de humanos porque isso vai contra seu código como dragão. No entanto, sua única exceção é Blade porque ele a trata como sua filhinha. No dia seguinte, Blade encontra o rei para buscar Ku, já que ele a deixou com o velho para cuidar. Quando o rei revela que Ku fugiu, Blade fica irritado e diz ao rei que até uma cabra cega cuida melhor de crianças do que ele. Depois disso, Blade sai do escritório e procura por Ku por toda a academia, apenas para encontrá-la se divertindo atrás de portas fechadas. Blade a observa de perto e percebe que, embora ela não seja aluna da academia, ela conhece muitos alunos e deseja poder ser amiga deles. Ele então sai da sala e começa a bater a cabeça na parede. Preocupada por não conseguir ajudar Ku a fazer amigos, Ernest o vê e consegue pará-lo. Mas quando ela percebe por que ele está sendo tão duro consigo mesmo, ela promete ajudá-lo. Então, no dia seguinte, enquanto os alunos estão treinando, Ernest entra com Blade e implora para que ajudem a derrotar Ku, porque é a única maneira de Ku reconhecê-los como iguais e querer ser amiga. No início, os alunos ficam com medo, porque não querem que Ku ache sua forma saxã ou de dragão. Mas depois que Ernest, Blade, Clay e alguns outros se ajoelham para implorar por ajuda, os alunos concordam. Cerca de 3 dias depois, Ku desce a arena de luta e se prepara para enfrentar os alunos em uma batalha amigável. Assim que a batalha começa, os alunos começam a correr para salvar suas vidas porque não conseguem suportar as chamas de Ku. Mas Ernest grita para eles caírem na real, dizendo para lembrarem o que praticaram durante o treino. Com isso, os alunos se dividem em grupos e assumem formações de ataque para acertar alguns golpes em Ku. No início, eles lutam de forma inteligente e consistentemente desferem golpes pesados nos pontos cegos de Ku, mas ela não sofre danos por causa de sua pele resistente. Como resultado, alguns dos alunos são vítimas de golpes desagradáveis dela, e Claire é encarregada de curar os feridos. Enquanto ela cuida de suas feridas, Ernest e Sophie combinam seus poderes e lançam uma série de ataques brutais que deixam Ku gritando de dor. Enquanto Ku tenta recuperar o equilíbrio, ela tropeça e cai em um buraco que Lanad estava cavando desde o início da luta, o que faz o rei rir porque os alunos estão lutando sujo. Enquanto Ku luta para se recuperar, os alunos a atrasam o tempo suficiente para Ernest ativar sua espada lendária. No entanto, quando ela tenta usá-la, o espírito na espada começa a implorar para ela pegar leve com ele, mas ela o manda calar a boca e agir como lhe foi dito. Com isso, ela desfere um golpe flamejante em Ku e segue com outro golpe quando Ku tenta voar para longe. Sophie se junta e usa seus poderes heróicos para desferir um soco que poderia fazer o Superman sangrar, já que Ku já está em seu limite. Blade dá o sinal pra Ernest acabar com ela, então Ernest começa a invocar o que resta de sua energia em sua espada. Ao fazer isso, o espírito da espada começa a implorar por sua vida, prometendo deixá-la brincar com ele a noite toda. Mas Ernest manda calar a boca porque ela está contente em colecionar a salsicha de Blade. Enquanto ela se prepara para o golpe final, os outros alunos começam a canalizar sua magia para ela, energizando-a o suficiente para criar uma explosão infernal. Ao liberá-lo, Ku abre a boca e começa a se arrepender de ter querido ser amiga de humanos, mas depois de receber a explosão, ela se transforma em sua forma humana e começa a ofegar como um frango de Natal. No fundo, ela está magoada porque perdeu, e sente que Blade pode abandoná-la, já que ela se considera uma fraca, mas Blade promete permanecer ao lado dela. Ele também diz que ela perdeu de forma justa para humanos, então ela reconhece sua derrota e decide se tornar amiga de todos. No dia seguinte, o rei está de bom humor, então sua assistente gostosa pergunta que coisa Seals ele está planejando. O velho responde que adquiriu recentemente um dispositivo que permite a realidade virtual, e ele pretende que seus alunos o usem durante o treinamento. Mais tarde, naquela tarde, Claire tenta alimentar Ku, e quase se molha porque Ku é tão fofa, enquanto ela brinca com as bochechas de Ku. Blade aponta que Ernest ganhou uns quilos extras, mas todos na mesa tentam fazê-lo calar a boca. Leonard aproveita a oportunidade para bajular Ernest e fazê-la se sentir bem com seu tamanho, mas acaba levando um grito. Eventualmente, Ernest foge envergonhada e todos apontam Blade como o culpado. Cerca de 3 dias depois, Blade se sente mal com tudo porque Ernest se recusou a sair do quarto. Ele começa a entrar em pânico com a ideia de perder o relacionamento com ela. Então ele segue o conselho da outra garota e decide pedir desculpas a Ernest. Ao chegarem no quarto da Ernest, Blade e as garotas entram só para encontrar a Sra. McDonald's comendo um balde de doces. Dessa vez ela está maior, e Blade concorda silenciosamente que ainda a pegaria. Ernest afirma que seus hábitos alimentares começaram após a luta com Ku, porque durante a batalha ela deu tudo de si, e agora está sempre com fome. Preocupado, Blade pergunta se ainda são amigos, e ela diz que sim, alegando que se trancou apenas para ele não haver tão grande. Blade se sente aliviado ao ouvir isso, então ele tenta sair do quarto, mas as garotas o puxam de volta, insistindo para ele dizer algo legal a ela, ou ela se tornará um caso perdido. Blade pensa um pouco, mas acaba elogiando o apetite dela, e isso a comove às lágrimas. Vendo o humor dela, Leonard lhe dá algumas palavras de encorajamento. Ernest o esbofeteia logo em seguida. Então Blade decide agir romanticamente e persuadir Ernest a iniciar uma jornada de perda de peso. No dia seguinte, ela se junta a Blade para correr na pista. Depois faz algumas séries de agachamentos. E, por último, uma sessão de flexões com peso. Depois de se exaurir, Blade a limita a um prato minúsculo de comida que caberia no nariz do Lula Molusco. Alguns dias depois, ela é forçada a ficar na sauna por 1 hora, mas ela sai furiosa após 20 minutos porque suas tortas estavam começando a cozinhar. Depois disso, pedem pra ela subir numa balança pra ver se fez algum progresso, mas no momento em que ela sobe, o equipamento desaba. Como resultado, ela começa a desanimar, então as garotas a asseguram de que ela perderá peso se for consistente com o treino.
No dia seguinte, Ernest leva Blade a uma arena de testes aprimorada porque ela quer tentar perder peso usando magia. Blade concorda em protegê-la se algo der errado, e isso lhe dá confiança para invocar Asmodeus, o espírito embutido em sua espada, enquanto ela é engolfada pelas chamas e Ésica e as outras garotas correm para a arena, preocupadas com ela, mas Blade as manda se acalmar. Antes que ele perceba, Ernest assume sua forma flamejante e Asmodeus começa a perguntar quem ela pretende devorar. Assim que ela aponta sua gordura corporal como alvo, Asmodeus fica chocado, mas ele se lembra que as vilãs de Jen se importam mais com a aparência. Ele aceita a oferta dela e usa o excesso de peso para alimentar seu poder. O procedimento deixa Ernest 5 vezes mais faminta, então ela perde a cabeça e decide fazer de Claire sua próxima refeição. Mas antes que isso aconteça, Blade aparece e usa sua espada negra para atingi-la nas costas. O impacto reverte Ernest à sua forma humana normal, e ela acorda animada por ter perdido todo aquele peso. Infelizmente, naquela noite, ela se enterra num tanque de doces e recupera todo o peso, deixando Blade completamente chocado. A desculpa dela é que Asmodeus pode ajudar a queimar o excesso de gordura, e Ku concorda, porque ela também gosta de doces. No dia seguinte, a enfermeira faz um check-up de rotina no corpo de Blade e diz que ele recuperou 30% de seus poderes, mas ela avisa que ele morrerá se tentar usar tudo. Após o check-up de rotina, Blade vai pra aula, mas Claire o chama e o apresenta a uma garota tímida chamada Maria, que implora pra ele a desviver. Como o pedido é chocante, Maria começa a se explicar para as outras garotas e revela que não é humana. Ela quer morrer porque uma besta mágica vive dentro dela, e ela teme perder o controle um dia. Enquanto se explica, ela quebra uma caneca que está segurando e fica triste porque já está perdendo o controle. Ela explica que sempre manteve a besta mágica sob controle, mas perdeu o controle desde que ajudou a lutar contra Ku. Agora ela está assustada porque não terá para onde ir se for expulsa da. Como sua mãe está morta e seu pai foi buscar leite na fenda do biquíni, Blade sente pena dela ao ouvir isso, e concorda em ajudar. E os outros também concordam em ajudar. Naquela noite, todos vão para uma arena encantada, onde Blade diz a Maria para soltar a besta mágica. Maria começa a tremer porque está assustada, mas só concorda depois que Ernest a convence a confiar em Blade caso o pior aconteça. Primeiro, ela remove os limitadores em suas mãos que suprimem cerca de metade de seu poder, seguidos pelos grilhões em seus tornozelos, que deixam uma pequena cratera no chão. Enquanto Maria solta a besta mágica, Blade fica chocado porque ela carrega o brasão do Rei Demônio, então Ernest decide atacar primeiro. Embora ela ataque usando sua forma flamejante, ela é jogada de volta à sua forma humana. Então o resto da equipe avança um por um para lutar. Mesmo com seus poderes combinados, nenhum deles consegue arranhar Maria. E assim, Blade é o último a ficar de pé. Vendo todas as suas esposas no chão, ele desfere um ataque rápido em Maria. Mas após o golpe, a garota percebe que ele não está tentando desvivê-la. Isso a irrita, então ela ri e esbofeteia Blade, avisando-o para levar a luta a sério ou ele morrerá. Enquanto Blade se recupera, ele desfere alguns ataques rápidos na besta mágica, mas ela os recebe como se não fosse nada. Quando ela se cansa dele, ela dispara uma bola de fogo mortal que estilhaça a espada dele enquanto ele tenta bloqueá-la. Enquanto mal consegue ficar de pé, Ernest dá a Blade sua espada para que ele tenha uma chance contra Maria. Enquanto Blade a pega, ele invoca o que resta de sua magia e desfere um ataque nuclear em Maria que a nocauteia, mas ele desmaia porque usou magia demais. No dia seguinte, ele acorda na enfermaria e a enfermeira o sufoca com seus seios porque pensou que ele tinha morrido de vez. Blade sorri e se desculpa por agir de forma imprudente. Mais tarde naquela manhã, Maria aparece na academia e chama a atenção porque suas montanhas gêmeas parecem estar sob efeito de esteroides. Quando ela vê Blade, ela o cumprimenta e tenta chamá-lo de grande herói, mas Blade a cala porque não quer que seu segredo seja revelado. Acontece que ela estava apenas adivinhando, e a reação de Blade prova que suas suspeitas estavam certas. Ela então promete chantageá-lo com sua identidade, então Blade a chama pelo nome, implorando para ela calar a boca. No entanto, ela diz a ele que não é mais Maria e que agora se chama Maun, já que todos a estão chamando assim. Mais tarde, Blade aparece diante do rei com seus amigos, exigindo uma explicação para a situação de Maria. Então o rei explica que a mãe de Maria era humana enquanto seu pai foi o Rei Demônio, deixando todos na sala chocados. Após a reunião, Clay entra em pânico porque acha que Mal destruirá tudo, mas Mal afirma que seus poderes estão suprimidos. Ela argumenta que é apenas uma garota normal e decide exibir sua roupa de seda para chamar a atenção, o que faz Clay e Cassim travar. Assim que ela sai, Claire pergunta para confirmar se Maria e Mal são personalidades distintas, porque ela está se perguntando por que Maria não apareceu há dias. À noite, enquanto Q dorme profundamente, Mal aparece na janela de Blade, convidando-o para um encontro. Blade tenta educá-la sobre horários apropriados para encontros, mas ela o ignora e o leva voando para o céu para que possam se divertir. No ar, ela admite que atingiu a autoconsciência há cerca de 5 anos, o que choca Blade porque ele não quer acabar como Didi. No entanto, Mal diz a ele que o tempo não importa para as bestas mágicas e que ela gostaria de ser tratada como uma dama. Ela então admite que se apegou a ele e gostaria de sentir o que ele tem de vez em quando. Ouvir isso choca Blade, mas ele perde a oportunidade de ouro, insistindo que eles lutem até a exaustão. Mal diz que ele não está em condições de lutar, mas então revela que a consciência de Maria dentro dela a impede de usar seus poderes. Preocupado, Blade pergunta sobre Maria e descobre que ela está escondida nas profundezas da mente de Mal. Mal também revela que, apesar da aparência calma de Maria, ela tem sombras escuras em seu coração, e é porque ela foi desprezada e temida pelos humanos. Naquela época, ela só encontrava solitude com sua mãe. Mas quando a pobre mulher morreu, Maria perdeu a fé na vida e presumiu que seu pai não se importava com ela. Atualmente, Mal admite que foi concebida na mente de Maria como um mecanismo de defesa para a dor emocional e insinua que Maria talvez nunca retorne. Cerca de 3 dias depois, Elisa, amiga de Maria do grupo de pesquisa, informa a equipe de Blade que o colar de Maria não é um item de selamento. Mal insiste no contrário porque acredita que o colar a restringe, mas a Lisa diz que é um dispositivo de gravação. Ela afirma que a mensagem é da pessoa por trás do pingente, e Mal percebe que ela está falando da mãe de Maria. No entanto, a Lisa avisa que ouvir a gravação trará a consciência de Maria de volta, o que significaria que Mal seria perdida para sempre.
Apesar disso, Mal concorda em tocar a gravação, mas acaba sendo uma mensagem de seu pai, o falecido Rei Demônio. A mensagem era para sua esposa, pedindo para ela perdoá-lo por tê-la deixado para trás para lutar contra seu inimigo. Ele afirma que teve que fazer isso para evitar arrastar sua família para sua bagunça, mas diz que sua filha ainda não nascida deveria ser informada de que ele está morto. Enquanto a gravação toca, com o Rei Demônio expressando seu amor por sua família. Maúf começa a derramar lágrimas porque sabe que Maria já está voltando. Ela então se despede de todos, e depois disso, a consciência de Maria assume o controle, e ela chora amargamente. Alguns dias depois, Blade é preparado para lutar contra Maria, e acontece que Maria agora pode invocar Mal à vontade, porque encontrou uma maneira de coexistir com ela. Alguns dias depois, Blade e suas garotas voltam de comer doces em um restaurante, mas eles param quando encontram uma carroça bloqueando a estrada. Acontece que uma égua humanoide chamada Dion é quem está por trás da carroça, e Blade a conhece. Ela também só reconhece Blade e quase o chama de grande herói. Mas Blade cobre a boca dela, dizendo que ninguém pode saber sua verdadeira identidade. De pé atrás dele, Ernest percebe que ele está agindo muito familiarmente com Dion e pergunta se ele a conhece, então Dion tenta inventar uma mentira rápida. Depois disso, Ernest se oferece para ajudar com a carroça dela que está presa, e Ku também se oferece para ajudar. Mas Blade fica um pouco desapontado ao perceber que ela estava entregando um pacote para o rei. Depois que ela entrega o pacote, o rei a designa para se tornar professora na academia, deixando Ernest e Blade completamente chocados. O rei afirma que é porque Dion é bastante habilidosa, e que ele sente que ela é a instrutora perfeita para sua turma, mas Blade não está muito de acordo com isso. No seu primeiro dia, ela reúne seus alunos na arena de treinamento e colide com vários blocos de aço encantados, derretendo-os ao contato. Os alunos ficam de boca aberta enquanto assistem, e começam a tremer quando Diane chama aquilo de um aquecimento comum. Ela então se apresenta como a lança de ferro, e isso choca Ernest porque significa que Diane é a comandante de uma unidade militar tão mortal quanto a SEAL Team 6. Diane confirma isso e admite que teve o privilégio de lutar ao lado do grande herói. Mas todos esses feitos fazem Ernest se perguntar como alguém como Diane conhece um cocô de cachorro sem cérebro como Blade. Um pouco depois, Dion vai para o chuveiro para se refrescar e começa a fazer sons culturais quando Jessica esfrega suas costas. No fundo, Jessica está bastante curiosa sobre como Dion conhece Blade, então ela tenta usar seus dedos mágicos para massagear a verdade de Dion. No entanto, Dion se segura e guarda o segredo de Blade. Com medo de seu segredo ser revelado, Blade invade o quarto dizendo às garotas para pararem de fazer barulhos felizes. Mas Jessica decide assustá-lo mostrando suas partes íntimas. Surpreendentemente, Blade diz que será preciso mais para seus ossos se endireitarem, mas é quando Mal o restringe, permitindo que Dawn jogue luz sobre seu passado. Segundo ela, a primeira vez que conheceu Blade, o cara agiu como um animal selvagem e pensou que ela era um cavalo, então decidiu morder suas tortas, porque estava com fome. Desde então, ela treinou e se tornou digna de unir forças com o grande herói. Embora ela não revele a identidade de Blade, ela admite ter deixado o grande herói cavalgar em suas costas, mas ela se sente mal porque não se juntou a ele na batalha contra o Lorde Demônio. No fundo, ela sente que o grande herói não a levou porque ela era fraca, razão pela qual ela intensificou seu treinamento para ficar forte. Vários dias depois, enquanto Blade e Ernest estão terminando as compras de suprimentos, um par de pássaros sagrados aparece, deixando Ernest chocada. Enquanto ela entra em pânico, Blade diz pra ela relaxar porque os pássaros não atacam a menos que sejam provocados, não até que um dos pássaros tente pegar uma carga em movimento. O incidente faz todos entrarem em pânico, mas enquanto Ernest se prepara para lutar, os pássaros a encaram de lado e voam para longe. Na ausência deles, Ernest se pergunta por que os pássaros atacaram. Então Blade imagina que os pássaros são companheiros e diz a Ernest que o rei pode ter algo a ver com sua agressão repentina. Como resultado, Ernest se encontra com o rei para obter respostas. Então ele explica que Dee transportou o ovo do pássaro sagrado. Ele então explica as condições necessárias para o ovo chocar, alegando que roubou o ovo porque os pássaros sagrados não prepararam essas condições. Ouvindo isso, Ernest percebe que o rei estava tentando salvar o ovo, mas ela fica preocupada quando o rei revela que o ovo só tem até amanhã para chocar, e eles precisam fazer isso acontecer. No dia seguinte, Ernest reúne todos os alunos e os informa do plano para atrasar os pássaros sagrados tempo suficiente para o ovo chocar. Ele planeja manter o ovo escondido até o último minuto, para que quando o sol estiver prestes a se pôr, eles possam levar o ovo ao topo de uma torre para que ele choque. Depois que ele faz um discurso temu, Claire e Maria ficam um pouco assustadas porque a missão é arriscada. Então Blade lhes diz que acredita nelas e que as coisas vão dar certo. Depois disso, a missão começa com Leonard avançando para enfrentar um pássaro sagrado, mas ele perde o fôlego no ar e cai no chão. Nesse momento, um dos pássaros sagrados tenta atacar Jessica. Então Clay mergulha para bancar o herói, mas acaba correndo para salvar sua vida quando a situação fica demais. Enquanto o pássaro está distraído, Blade ordena que seus camaradas o contenham com ferro dourado, mas isso não impede o pássaro de se mover. Como as cordas não podem ser quebradas facilmente, o pássaro sagrado puxa com toda a sua força e acaba arrastando duas casas junto com ele. Enquanto isso, Claire cuida dos feridos com seus poderes de cura, mas ela fica chocada quando o outro pássaro sagrado tenta atacar. Vendo isso, Ku ativa uma transformação parcial e tenta transformar o pássaro sagrado em um frango crocante bem servido com uma bola de fogo. Mas o pássaro recebe as chamas como se não fosse nada e joga Ku no chão. Vendo isso, Blade sinaliza para Maria. Então ela muda para Mal e usa seus poderes para atingir o pássaro sagrado com um raio. Infelizmente, o pássaro sagrado sai ileso. Então Ernest assume sua forma flamejante para churrascá-lo, apenas para travar porque está sem energia. Coincidentemente, ela cai em um restaurante cheio de doces e decide engolir tudo para recuperar seus poderes. Quando está perto da hora do ovo chocar, o elevador que o leva à torre para de funcionar e os pássaros sagrados notam o ovo. Blade entra em pânico, mas sua equipe se oferece para segurar os pássaros tempo suficiente para ele deixar o ovo na torre. Imediatamente, Blade corre para carregar o ovo, mas como ele não pode carregá-lo sozinho, Dion decide dar-lhe um empurrão extra até a torre. Chegando lá, o rei elogia seu trabalho duro, mas Blade entra em pânico ao ver um pássaro sagrado voando em direção à torre. Surpreendentemente, o rei se levanta e tenta convencer o pássaro a se acalmar, e acontece que um pássaro sagrado uma vez salvou sua vida, razão pela qual ele está se esforçando ao máximo para salvar o ovo do pássaro.
No entanto, ele é atingido pela besta sagrada. Com apenas 5 segundos restantes, Sophie aparece e usa seus poderes para congelar o pássaro o tempo suficiente para Blade desferir um golpe feio nele. Felizmente, os raios do sol atingem o ovo, o que o faz chocar em um par de pássaros sagrados gêmeos que começam a encarar Blade como se ele fosse a mãe deles. Certa vez, Blade entra com uma espada pingando sangue e ele enfrenta Sophie, que o informa que sempre quis ir com tudo contra ele. Com isso, ela ativa sua habilidade de parar o tempo e atinge Blade severamente. 10 segundos depois, após sua habilidade se esgotar, Blade a choca revelando que não foi afetado por seus ataques, o que se devia ao feitiço de endurecimento corporal que ele havia lançado antes. Em um movimento, ele crava sua espada nela, e ela cai em sua poça de sangue. Depois de derrubar o último deles, Blade reclama com o rei para tirá-lo do jogo, mas o velho continua, divagando sobre a tecnologia virtual e como ela está relacionada à magia, apesar de ser científica. Jill então anuncia aos outros que o mundo virtual é um lugar onde eles podem praticar livremente e se eliminar. Blade, por outro lado, reclama de quão realista é o mundo virtual e como ele tem dificuldade em distingui-lo do real. Então Jill decidiu ajudar maximizando as configurações do ambiente para fazê-lo parecer irrealista. Jill então lhes diz que o último a ficar de pé poderá usar a máquina de realidade virtual como quiser como recompensa. Em outro lugar, Leonard corre até Ernest para uma batalha justa, mas ela instantaneamente o transforma em um sashimi antes de espetá-lo várias vezes com suas lâminas. Depois de eliminar com sucesso o avatar de Leonard, Ernest ri como uma psicopata e vai direto para Blade. Enquanto isso, Blade observa Claire e Jessica lutarem com Cassim e Clay, e depois de serem dominadas, elas mostram seus seios como contra-ataque, atordoando-os, e como resultado, eles são instantaneamente derrotados. Nesse momento, Ernest chega, parecendo a ceifadora, e ela anuncia como matar pessoas no jogo foi divertido. Concluindo que ela enlouqueceu, Blade pega uma arma e envia ondas de choque nas garotas, e depois de um tempo de spamar o mesmo movimento mais rápido do que apertar F5, ele acorda e descobre que foi o último a ficar de pé, enquanto outros o elogiam e esperam tal resultado. Ernest fica emburrada ao se lembrar de ter agido de forma pouco feminina, e Blade a atinge onde dói com sua língua afiada. Como resultado, eles discutem, divertindo Jill, o rei sem vergonha que gosta de causar problemas para seus alunos. Imediatamente, Blade ajusta a máquina virtual, levando-a ao extremo, garantindo que demônios ferozes rondem um mundo fabricado cheio de armadilhas. Ele conecta o cabo em Gil, garantindo que ele enfrente dificuldades tão extremas. Ainda não satisfeito, Blade pede a Siren para garantir que o diretor continue reaparecendo repetidamente até a noite. Após o treinamento, os outros, exceto Cassim e Clay, os meninos que baixam a guarda para as táticas caprichosas de Iesuka, voltam felizes para almoçar. Enquanto Blade enche a barriga com sua comida favorita, as garotas notam os meninos emburrados após a derrota, então perguntam o que aconteceu. Blade, que testemunha a batalha em primeira mão, explica que eles perderam para Jessica e Claire por não levarem a batalha a sério e sempre pularem o treinamento. Dias depois, Blade e os outros veem um folheto das temas que o rei estava construindo para eles, então eles decidem ir conferir o lugar. Lá, eles encontram Diane, que os leva para um mergulho na fonte termal. Lá dentro, eles descobrem que é uma fonte termal mista, onde pouca ou nenhuma armadura de enredo era permitida. Enquanto os alunos se banham, eles notam que Maria não tirou os óculos porque, se o fizer, ela mudará para Demal, que revelará suas tortas e seios em toda a sua glória. Os alunos estranhos na fonte ficam emburrados e se perguntam por que Ernest havia tirado sua toalha, ao contrário do resto deles. De repente, Jill aparece sem se importar com seu Magnum revelado e grita para Ernest se livrar de sua toalha. Ele até altera a constituição do reino para seguir sua agenda e revela que criou Astermir para se deliciar com seus seios. Os rapazes concordam com ele e insistem para que Ernest tire a toalha, já que ela está de maiô. Parece estranho para os outros, que já viram Ernest com pouca ou nenhuma roupa sempre que ela usa o poder de Asmodeus, então eles acham esquisito que ela esteja tão envergonhada. O protesto continua e continua até que o assistente de Jill apaga o rei e o arrasta para dentro para esfriar o sabre. Com ele fora de cena, Ernest exibe seu maiô com ousadia, mas Blade já tinha visto o suficiente dos outros. Jessica e Claire tentam consolar os rapazes amuados por preocupação, mas cada vez que falam, jogam sal nas feridas deles, fazendo-os fugir. Mais tarde naquela noite, Blade se encontra com os rapazes e tenta animá-los, mas eles não conseguem se identificar com ele, que nunca perdeu uma batalha na academia. Clay e Cassim então revelam que gostam de Claire e Jessica, mas Blade acha difícil compreender o que eles estão falando. Ku aparece bem na hora e os aconselha a ficarem mais fortes se quiserem que as garotas se apaixonem por eles. Eles concordam com ela, e então ela diz que precisam de um treinamento especial de Blade. Enquanto isso, Claire e Jessica se encontram no quarto de Ernest e discutem suas preocupações com os rapazes que continuam amuados após a derrota. Enquanto pensam no que fazer, Kut aparece e as aconselha a ficarem mais fortes, alegando que os rapazes gostam de garotas mais fortes. Embora as garotas neguem ter tais sentimentos pelos rapazes, elas decidem continuar com o treinamento. O tempo passa, e Blade coloca os rapazes em forma, ensinando-os a manifestar conscientemente seus espíritos de luta. O dia da revanche finalmente chega, então eles se encontram na arena e entram no mundo virtual onde podem dar tudo de si. Antes que Blade inicie a partida, Ernest os aconselha a aceitar calmamente os resultados, independentemente do desfecho. Com isso, a partida começa com os rapazes evadindo e aparando os ataques das garotas como se estivessem enfrentando um chefe de jogo insano. Eles também continuaram manifestando seus espíritos de luta e disparando os elementos contra as garotas. Sem que soubessem que as garotas também haviam passado por seu treinamento especial, a situação deles vira em um instante, e as garotas os derrotam facilmente com um único golpe. Desta vez, eles apertam as mãos das garotas e reconhecem suas forças, agradecendo por não terem pegado leve com eles e prometeram ficar mais fortes. Ray e seus aliados, Claire e Jessica, foram ensinados pelas poderosas garotas do rank avançado. Os rapazes reclamam disso, mas Ernest rapidamente os interrompe, dizendo que era justo, já que eles também foram ensinados por alguém muito superior. Ela então corrige a ideia deles sobre querer ser mais forte do que quem amam, quando podem simplesmente transmitir a mensagem confessando-se a eles. Como se o sujo estivesse falando do mal lavado, ela olha pra Blade, percebendo que seria demais pra ela pensar que poderia superá-lo e ao mesmo tempo confessar-se a ele. Semanas depois, bem em frente à academia, as garotas notam Iona, uma robô fofa, observando os estudantes passarem. Claire imediatamente se agarra a ela como um cartão de crédito sem limite. Sophie menciona casualmente que Iona está ali há cerca de uma semana, e isso as faz se perguntar se a robô está esperando por alguém.
Iona exibe a imagem de Blade, então elas a levam consigo pra academia. Enquanto isso, Blade pratica yoga como havia visto na televisão, mas Ku tenta praticar o que havia aprendido na aula de yoga errada. Infelizmente, a energia Sigma de Blade a joga tão longe que ele corre rapidamente para verificar se ela está bem. O resto das garotas aparece e ao avistar Iona, Blade choca a todos ao demolir instantaneamente a robô em um único ataque. Furiosa, Ernest grita com ele por atacar Iona, mas ele diz a ela que precisa destruí-la, chamando-a de guardiã. Enquanto eles discutem sem parar, a robô examina Ernest de perto e decide se atualizar. Mais tarde ela aparece e pergunta se pode finalmente montar em sua salsicha, porque ele adora mulheres com grandes melões. Blade diz a ela para não confundir o show com 2049, e ela fica ofendida. Ela imediatamente dispara uma rajada de ki contra ele, mas Blade a joga para longe com sua espada e spameia ataques pesados como se estivesse apertando o botão triângulo em um console. Irritada, Ernest lhe dá um tapa na cabeça por menosprezar garotas robô, mas ele a assegura de que Iona está bem, e aparecerá novamente como antes. Assim que ele diz isso, Iona retorna naquela noite, e dessa vez, Ernest impede Blade de atacá-la. Elas logo descobrem que Iona foi criada para se livrar de Blade, mas atualmente está encarregada de observá-lo. Claire aconselha Iona a unir forças com elas, se ela planeja derrotar Blade. Quando elas iniciam seu plano após o horário escolar, descobrem que a razão pela qual Iona está atrás de Blade é que ele se infiltra em suas comportas e continua profanando seu chassi. As garotas o encaram com olhares de julgamento, então ele rapidamente esclarece a situação e explica que simplesmente invade a área que ela guarda usando uma chave mestra que pega emprestada de Jill. Curiosas, elas perguntam onde e por que ele invade. Então Blade lhes diz que acessa a biblioteca real de livros proibidos, não muito longe da escola, para procurar informações sobre Asmodeus. Ao perceber que Blade passou por todo aquele trabalho por causa dela, Ernest fica vermelha como um pimentão. Infelizmente, Iona esmaga os sentimentos dela ao informá-la de que Blade invadiu mais 13 vezes. Depois de ouvir quantas vezes Blade destruiu Iona, as garotas o repreendem. Ele sai furioso, irritado, e vai para seu dormitório. Safi o segue imediatamente e confirma que ele invade a biblioteca por causa de seus deveres como o grande herói. Ele também explica que robôs como Iona armazenam suas almas em outro lugar, por isso Blade está tranquilo em destruí-la. De volta à reunião, Alisa revela que Blade é implacável porque Iona não morre de verdade mesmo quando destruída. Ernest e os outros concordam que Blade pode ser frio e assustador às vezes. Então Elisa sugere encontrar uma maneira de evitar a derrota de Aona. Em minutos ela elabora um plano chamado Standalone Complex. Isso envolve colocar a alma de Aona dentro do corpo dela, o que significa que ela morreria de verdade se fosse destruída. Por causa disso, elas se perguntam se Blade conseguiria acabar com ela. Após executar o plano, elas marcam uma revanche na arena. Lá, Iona diz a Blade que agora pode morrer permanentemente. Ela deixa Encapa sentir como prova de que sua alma reside dentro dele. Com isso, a partida começa, e Blade se restringe de usar sua espada. Em vez disso, ele desvia dos ataques dela e usa a pressão do vento para jogá-la para trás. Finalmente, na ofensiva após todas as batalhas anteriores, Iona dá tudo de si, tirando o ar de seus pulmões e espancando-o severamente. Pela primeira vez na história da academia, Blade aceita a derrota. Mais tarde no almoço, eles notam a Iona pedindo um banquete para celebrar, mas ela logo sofre de síndrome de burnout após realizar seus desejos de vida. Ela explica que a contagem regressiva é ativada porque ela se desconectou do computador-mãe após negligenciar seus deveres e roubar grandes quantidades de dados. Ela acredita que a única maneira de pará-la é adquirir outro mestre. Sem outra opção, Blade assume o papel, perdendo sua liberdade enquanto a robô constantemente se esforça e exige ordens. Selphie fica irritada enquanto a Iona lentamente rouba não apenas seu destaque, mas também seu papel. Ela discute com Blade, encarando-o e desejando que ele fizesse algo. Em vez disso, o rapaz alheio ordena que as garotas não lhe deem nenhum problema. Quando ele retorna, as encontra competindo por sua salsicha, até mesmo lutando na arena por isso. Ele lhes dá um tapa e desqualifica a todos. Em vez de se confrontarem diretamente, elas decidem competir para ver quem consegue agradar mais Blade, ajudando-o a tomar banho e até mesmo observando-o dormir. A rivalidade delas abre as portas para a amizade, já que sempre estiveram sozinhas. Graças a Blade, elas finalmente interagem com o mundo real e com os outros. Esse novo sentimento as aproxima mais do que estavam dias antes. No dia seguinte, elas comem juntas, mas assim que as coisas parecem normais, Blade tem um mau pressentimento. Ele verifica o contador e vê que ainda está contando. Alisa o examina e descobre que Iona tem apenas 20 horas restantes. Elas perguntam como ela quer passar seus momentos finais. Ela diz que quer estar com todos e detonar bem longe para que ninguém se machuque. Elas rapidamente organizam uma festa de despedida, e Iona se pergunta se é realmente certo para ela ficar com eles. Sophie diz a ela para aproveitar o pouco tempo que lhe resta. Mais tarde naquela noite, Ernest procura por Blade, mas não consegue encontrá-lo. Com um minuto restante, Iona cria uma barreira, separando-se dos outros. Ela agradece a Safi, dizendo que foi por causa dela que se tornou humana. Então todos choram enquanto Iona se despede. Enquanto o contador chega aos dígitos únicos, ela admite que está com medo e não quer morrer. Quando chega a 0, todos se preparam para uma explosão, mas Iona ainda está de pé. Blade então irrompe do chão e Ernest o agarra. Exigindo saber onde ele esteve, ele admite que coagiu o computador-mãe a poupar Iona. Ela verifica sua conexão e vê que foi totalmente restaurada. Então, enquanto os outros celebram, Selphie diz a Iona para fazer o que quiser. Em lágrimas, Iona salta em Blade e o abraça, enterrando o rosto em seus seios fartos. Como de costume, Ernest fumaça, gritando que isso significa ainda mais competição pela salsicha de Blade. Poucos dias depois, no Battle Royale da academia, um teste destinado a avaliar o crescimento de cada aluno começa. Mas não sai como planejado porque Blade esmaga os outros como baratas. Leonard, o último homem de pé, assegura a vitória aos outros enquanto exalta sua habilidade diante do herói relaxado. Os perdedores ressentidos tentam motivar Leonard a vencer e também fazer Blade se sentir culpado para perder o duelo. Mas Blade simplesmente quer jogar gol depois da partida. Leonard jura trazer a vitória em nome de Ernest, mas ela fica surpresa que ele não tenha sido nocauteado, e isso destrói o que resta de sua autoestima. Segundos depois, Leonard avança contra Blade, mas o Quicksilver de Tiemou evade sua habilidade sem esforço, deixando Leonard comendo poeira. De volta à residência estudantil da academia, Maria ouve brevemente a voz de Mal no chuveiro, alegando que está um pouco surpresa. Enquanto isso, no quarto de Leonard, ele pensa na força de Blade, até que recupera sua confiança e decide consertar sua arma.
No dia seguinte, Maria encontra Leonard no pátio e pergunta se ele está bem em sorrir depois de perder para Blade, a quem ele realmente quer derrotar. Eles tagarelam sobre seus ideais e como querem derrotar Blade. Maria alegremente anima Leonard dizendo que está torcendo por ele. Mas nesse momento, Elisa interrompe a conversa, os chama de idealistas e pergunta como eles pretendem derrotar um super-organismo assim. A Ned sugere que usem sua massa cinzenta, mas então Demon se troca de lugar com Maria e se pergunta quem diabos é Elisa. Mais tarde, Leonard reúne o comitê de supressão de super-organismos para a primeira sessão e os recebe. Lá, Ernest admite que quer derrotar Blade de vez. Leonard continua seu discurso anti-superorganismo, mas percebe que alguns membros não estão na mesma sintonia que ele. Ele então pede ideias sobre como derrotar Blade, então Jessica e Claire sugerem atacá-lo enquanto dorme ou envenená-lo. Ernest imediatamente rejeita as ideias delas, chamando-as de covardes, mas a Lisa refuta suas afirmações, dizendo que ser um super-organismo é o que deveria ser considerado covarde, e que é natural que usem quaisquer outros meios disponíveis para derrubá-lo. Então, os outros concordam com ela, e sentindo a tensão, Leonard pede que enfrentem Blade com qualquer esforço que considerem adequado. Com isso, eles declaram seus votos de derrotar Blade, e aplaudem em uníssono. Momentos depois, Ernest confronta Blade com a lança de Leonard, mas ele facilmente defende o ataque dela como se estivesse jogando Sekiro. No processo, a arma de Leonard sofreu o impacto do dano. Tarde da noite, ela se infiltra no quarto de Blade, mas é frita até ficar crocante pela função automática de Iona. Na terceira sessão, Jessica pergunta a Iona por que ela atacou quando estão do mesmo lado, mas Iona culpa a função, e Leonard declara que será o próximo. Assim, todos os membros enfrentam Blade um por um, mas ele os derrota facilmente todas as vezes. Eles realizam várias reuniões, e chega a um ponto em que Leonard pergunta se conseguem se lembrar de seu objetivo original, enquanto os outros lutam para se recordar do que é. Ernest os lembra de seu desejo de vencer Blade. Leonard concorda com ela e se pergunta se a vitória poderia ser os amigos que fizeram ao longo do caminho. Os outros meio que concordam com ele, exceto Ernest, que estava exaurida e transbordando de ódio. Alana então faz uma sugestão, mas nenhum deles considera a ideia dela. Em vez disso, eles fazem uma referência a Evangelion com ela, aplaudindo em uníssono. Depois disso, planejam usá-la como refém. O idealismo de Leonard entra em ação imediatamente, e ele se sente mal por não poder enfrentar Blade de forma justa e honesta. Infelizmente, Ernest destrói seus ideais cavaleirescos com sua paixão desenfreada, declarando que beberia a água do pântano se fosse preciso para derrubar Blade. Sua paixão anima os outros e ela assume a liderança da reunião. No dia seguinte, enquanto a doutora dá uma palestra aos alunos sobre magia de cura, Blade percebe que alguns alunos estão faltando. Um pouco depois, 3 mosqueteiros invadem a sala de aula e Ernest afirma que são terroristas. Infelizmente para eles, Blade não tem ideia do que o termo significa, e não consegue entender a explicação de Sophie. Os terroristas sequestram a doutora e ordenam que os alunos despreocupados saiam da sala de aula. A doutora a princípio se pergunta o que está acontecendo, mas depois que seus captores a informam e pedem para ela entrar no jogo deles, ela soa perfeitamente como uma donzela em perigo, e isso faz as garotas desejarem trocar de lugar com ela para que Blade possa resgatá-las. Blade está muito confuso, então ele revela a identidade dos terroristas, perguntando-se o que e por que estão usando máscaras. Eles perguntam se ele sabe quem são, e ele diz que sim, desde o começo. Afinal, ele conhece o jeito deles de andar e falar. Leonard e os outros dois estão frustrados, mas Cassim percebe que pode continuar o plano, então ele agarra os seios de algumas reféns, mas as garotas o nocauteiam com raiva. Leonard afirma que Blade é fraco a reféns, usando o cenário de Iona, e ordena que ele admita a derrota, o que os outros também exigem dele. Instantaneamente, Blade dispara um ataque de vento que os despem de suas vestes. Como se não bastasse, ele os ensina sobre o princípio por trás da técnica do vento. Ernest perde a cabeça naquele ponto, então ela ordena que todos o ataquem de uma vez, mas Blade os dobra facilmente como roupa. Ele conclui que ser refém é um jogo de faz de conta, mas isso frustra os outros, que finalmente perdem o interesse em derrotá-lo. Dias depois, enquanto Blade e Ernest pegam comida na cafeteria, Blade nota alguns alunos celebrando o aniversário de um amigo. O bobo, que não sabe o que é um aniversário, pede dicas a Ernest. Ela lhe diz o que é, mas então percebe que ele não sabe nada sobre a celebração ou o dia em que nasceu. Momentos depois, as garotas fazem uma reunião para o chá e Ernest as informa sobre sua descoberta. Dion confessa que também não sabe a idade exata de Blade porque ele já conseguia ficar de pé e andar quando foi encontrado. Todas tentam decifrar quando ele nasceu, mas tudo é exposição. Segundo os rumores, ele recebeu o nome Blade porque foi encontrado segurando uma espada. Resolvido isso, elas se perguntam o que dar de presente a ele, então Ernest sugere que lhe ofereçam seu prato favorito. Do nada, Dio aparece e apoia a ideia da comida, mas as garotas não querem dar a Blade algo que ele já pode conseguir na cafeteria. Dio então as informa que podem tornar a comida especial, preparando-a com ingredientes especiais. Com isso, ele leva os estudantes à despensa real, que parece outra dimensão, completamente diferente de seu país. Lá, eles são encarregados de comer comida deliciosa enquanto recebem treinamento prático. Blade e os outros perguntam pela possível localização do mundo aberto para onde as portas levam. O rei declara que eles não podem sair até que cumpram algumas condições, e se irem ler a condição absurda. E o rei os ordena a diminuir a quantidade de plantas e animais selvagens. Blade nota que é um trabalho para um grupo de guerreiros de nível herói e tenta obter o apoio de Ernest, mas ela motiva os outros que imediatamente começam a missão com fogo nos olhos. Os estudantes rapidamente se adaptam ao estilo de vida da selva e criam um assentamento de estilo antigo lá. Jessica balança como Tarzan e leva um animal selvagem para uma armadilha, mas ele a deixa e começa a perseguir Claire em vez disso. Leonard tenta salvá-la, mas a besta o espanca até deixá-lo inconsciente. Maria se transforma em mal e imediatamente incinera a besta após notar a chegada de Blade. Mais tarde naquele dia, eles trazem a caça de volta ao assentamento e depois de um tempo, Blade percebe que todos estão se divertindo trabalhando juntos no cenário antigo. Ele sorri de lado ao ver Ernest instruindo os outros e sai para continuar o que pretende fazer. À noite, Blade toma um banho na floresta e se pergunta se essa é a primeira boa decisão que Jill já tomou. Pouco depois, Ernest se junta a ele e pede para ele não olhar, e ele obedece. Quando ela nota as cicatrizes em seu peito e pergunta como foi crescer. Então Blade narra como lutou a cada hora do dia por sua vida. E isso a fez perceber como Rufk deve ter passado por isso. Ela toca as cicatrizes e se inclina mais perto dele. O clima fica certo, mas Claire invade para impedir Ernest de avançar para a idade adulta. Alguns dias depois, os estudantes construíram assentamentos e se adaptaram completamente à vida selvagem.
Leonard pergunta quantas calorias eles consumiram, e a Yana instantaneamente lhes dá um detalhamento detalhado de quão longe eles foram, e deduz a data de conclusão graças à sua memória computadorizada. Mais tarde, os estudantes enfrentam um monstro repolho em uma caverna, e ele pega Ernest com seus tentáculos, mas ela facilmente os corta. Maria nota que ele passou por evolução adaptativa. Os ataques ofensivos do monstro são facilmente bloqueados, e Ernest tenta queimá-lo até as cinzas, mas Sophie a impede porque eles precisam dele cru. Ernest então reúne sua equipe e avança contra o monstro, mas Leonard tira Blade de seu caminho como bucha de canhão. Eles derrotam o Imperador Repolho, e Blade se pergunta por que estão tão animados. Os estudantes continuam sua busca e descobrem o milho boxeador, e Blade tenta enfrentá-lo com uma espada, mas ele é impedido por Sophie, que lhe dá luvas de boxe para usar. Maria lê os requisitos para capturá-lo, e Blade tenta ser substituído, mas o monstro tira a ideia da cabeça dele, e a luta de boxe começa. Pouco depois, o monstro é derrotado. Enquanto continuam, eles encontram outros monstros e chegam à área onde correm alguns monstros de pimenta com um tempero muito forte vazando no ar. Q, por outro lado, leva Maria e Elisa ao próximo alvo delas, e Elisa imediatamente lê as informações sobre os monstros. Maria se transforma em mal e avança contra os monstros enquanto Elisa as anima. Enquanto isso, Blade e os outros descobrem algumas cenouras grandes e ele tenta puxar uma, mas ela solta um grito alto. Ernest o impede e lê algumas informações importantes sobre ela, mas a Ona o puxa pra fora, porque não pode ser afetada por maldições. As cenouras gritam, e os pássaros e árvores em sua proximidade murcham. Mais tarde naquele dia, eles levam a cenoura de volta para a base, e Ernest percebe que Blade não gosta de cenouras. À noite, eles realizam um banquete, onde Gil reconhece os esforços dos estudantes na despensa real, e declara que eles enfrentarão o ingrediente final em seguida. No dia seguinte, eles chegam à base de uma árvore gigantesca, e Iona observa que é o ponto com os nutrientes mais abundantes. Logo depois, o Rei Besta surge, e Selphie lê as informações um tanto imprecisas sobre ele. Jill observa com grande entusiasmo, e Dayon vibra por Blade. Para a surpresa de todos, o Rei Besta é esmagado como um inseto nojento por uma ameaça ainda maior, o Behemoth. Mesmo parecendo um desastre saído do Jurassic Park, Gil os manda derrotá-lo, afirmando que sua carne é bem mais saborosa. Como se estivessem possuídos, os alunos se inflamam com essas declarações e iniciam seus ataques, mas tudo em vão. O Behemoth derruba muitos deles com facilidade, mas eles persistem. Ele prepara um ataque de bafo, e Leonard o bloqueia com seu poderoso feitiço defensivo. Ernest deixa o restante para Blade, que então solicita a assistência de Demal, pois não consegue derrotá-lo com o nível de poder que conseguiu liberar. Ele lhe entrega sua energia espiritual, mas ela o beija para absorvê-la de forma mais ágil. Em seguida, os outros o seguram por alguns instantes, e Demal corta o Behemoth como uma faca quente na manteiga, usando a técnica da lâmina demoníaca. Blade jaz no chão, completamente exausto, e declara que está faminto, enquanto os demais alunos celebram sua grande vitória. Mais tarde, naquele mesmo dia, a doutora informa a Blade que sua força subiu para 18% e ela enumera as possíveis causas para tal aumento. Ele então se retira para buscar algo para comer, mas acaba invadindo sua própria festa de aniversário. Ernest e seus demais amigos explicam o motivo da celebração e lhe oferecem um curry tonkatsu preparado com ingredientes da despensa real. Jill então aparece e questiona se ele está se divertindo, mas os olhos de Blade se iluminam, pois ele jamais havia sentido emoções como aquelas. Pouco tempo depois, Blade chora copiosamente enquanto saboreia sua deliciosa refeição. Em um dia marcante, Clay pratica a técnica do corte do dragão e Cassinho parabeniza, mas Sophie chega e recria essa habilidade em um patamar completamente diferente. Blade reconhece que é exatamente assim que a habilidade perfeita deveria ser, e os outros dois a enaltecem. Mas para a surpresa geral, uma outra Sophie surge e confronta One, a impostora. Após chamar bastante atenção, One consegue escapar e deixa todos completamente pasmos. Mais tarde, naquele mesmo dia, One salta pelos telhados como um verdadeiro ninja de Naruto e chega a um armazém secreto onde se encontram outras sósias de Sophie. As demais clones a interrogam sobre sua missão, mas ela apresenta algumas desculpas bastante convincentes. Troyes olha pra Owen com total condescendência e afirma que ela falhou. Isso leva Owen a ordenar a Sync, uma verdadeira maníaca por batalhas, que esmague aquela praga irritante como se estivesse em um jogo de bate-toupeira. Após não conseguir se expressar com palavras, Dux beija Owen pra coletar dados empíricos, e os beijos se espalham, como na canção Sweet Home Alabama. Eles observam o que ocorreu na arena e imediatamente começam a planejar, pois não se importam nem um pouco em ensinar o Dragon Smash a mais ninguém. No dia seguinte, Yeska demonstra uma nova habilidade com armas e elogia a invenção protótipo de Elisa, após ter aniquilado o boneco de treinamento. Blade tenta desvalorizar essa habilidade, mas Elisa se irrita com ele, pois ele está muito longe de ser uma pessoa comum. De repente, Dux surge na arena e faz algumas exigências completamente absurdas antes de desafiar Blade para um combate. O embate gera ondas de choque, e Dux recua rapidamente quando Sophie surge. Durante o almoço, os alunos debatem a recente questão dos sósias, e Ernest se questiona se por acaso elas seriam as irmãs de Sophie. Os demais percebem que Ernest adotou a personalidade um tanto preguiçosa de Blade, então Ernest imediatamente muda para o modo Imperatriz num piscar de olhos. Nesse exato momento, Althea sugere que os sósias realmente desejam eliminar Blade, mas os outros alunos encaram isso como algo normal, pois todos têm a mesma ideia em suas mentes vazias. Ernest conclui pouco tempo depois que se tratam de assassinos, e Sophie declara que irá proteger Blade. De volta à base dos sósias, Sync zomba dos demais por terem falhado em deter Blade, mas eles rapidamente inventam desculpas para se sentirem um pouco melhor. Um homem misterioso os convoca e os incita a comprovar a validade de sua pesquisa, eliminando o grande herói. Oni e as outras garotas recebem a ordem e partem sem demora para aniquilar Blade. Naquela noite, Sophie adentra o quarto de Blade, o que aciona as defesas de Iona, mas o robô se desativa após confirmar a identidade de Sophie. A Yomena a tranquiliza quanto à segurança de Blade, mas sugere que ela durma no quarto para elevar o nível de proteção. Para sua surpresa, Sophie recusa a proposta e declara sua firme intenção de proteger Blade à sua própria maneira. Ela deixa o quarto e se depara com Oni, a quem tenta convencer a desistir, mas Oni prioriza a missão e a ataca sem hesitar. Sophie bloqueia o ataque, a derruba e a imobiliza como Ronda Rousey, mas para bem antes de desferir o golpe final. Ela liberta Oni, e antes que Oni execute a lendária retirada de vilão, ela avisa Sophie que estarão à espera nas sombras. No dia seguinte, os alunos conduzem Sync para um mundo de realidade virtual e conseguem obter informações cruciais dela, devido à sua notável baixa inteligência. Enquanto a psicopata os persegue, Ernest insiste para que Blade se atenha ao plano, mas uma pedra atinge sua cabeça. Ele tropeça, e Sync o espanca impiedosamente, enquanto seus amigos observam a cena impotentes.
Após saírem do mundo de RV, os outros acordam Blade e a Lisa explica que o plano deles foi um sucesso, pois Sync partiu acreditando que tudo era real. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sync arromba paredes como um Hulk de segunda mão e persegue Blade, depois de finalmente perceber que havia sido completamente enganada. Blade corre pelo corredor e Yona lhe fornece um relatório detalhado dos danos causados ao edifício, mas eles são interceptados por mais um sósia. Eles conseguem evitá-la, e Yona os provoca com fúria, fazendo com que a perseguição continue sem parar. Enquanto isso, Ernest prepara os magos, que não demonstram muita confiança em suas próprias habilidades, e Blade conduz os sósias diretamente para o caminho deles. Os magos lançam seus feitiços, mas isso não os detém, e Ernest então tenta seu próprio feitiço, que finalmente paralisa Dux. Blade, por sua vez, consegue, por sorte, impedir que Sync atinja Ernest, e ela percebe que ele também é capaz de usar magia. Contudo, a dupla une as mãos para gerar um buraco negro gigantesco que suga tudo em sua proximidade, utilizando sua habilidade de grande herói artificial. Os alunos tentam resistir, mas logo percebem que a habilidade não possui um limite de tempo. A técnica quase suga alguns magos, mas Blade os resgata. Sophie surge bem a tempo e cria um mini buraco negro, que absorve o maior, e ela o oculta nas palmas das mãos, mas acaba perdendo a consciência devido ao efeito. Com um estilo inconfundível, Blade supera até mesmo o Homem-Aranha ao conseguir pegar Sophie com maestria. Nesse exato instante, ele avista os outros 5 sósias que o encaram fixamente antes de se afastarem, levando consigo suas contrapartes inconscientes. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sophie recupera a consciência e Blade lhe oferece algumas maçãs que ele cortou exatamente do jeito que ela aprecia. Ela as come e pergunta sobre as baixas, e então descobre que, felizmente, ninguém havia morrido. Ele a informa sobre todos os detalhes e a tranquiliza, pedindo para não se preocupar, mas ela ainda se desculpa por ter causado tantos problemas. Ele então a questiona sobre os sósias, e ela lhe revela que foram criados com a mesma tecnologia que a dela, pelo projeto do grande herói artificial. Sophie afirma que o rei a resgatou e considera Blade sua salvação, mas os sósias não possuem ninguém para salvá-los. Blade se sente mal mais uma vez e se desculpa por tê-los feito passar por coisas tão terríveis como o grande herói, e espera se tornar amigo dos sósias também, mas ela declara que isso não será viável. Ela detalha as modificações pelas quais as garotas foram submetidas e das quais ela conseguiu escapar, e como a programação as comanda para sempre tentar enviar o grande herói às profundezas do Tártaro. Ele percebe que ela está chorando e lhe oferece um abraço verdadeiramente caloroso, algo de que ela necessitava desesperadamente. Naquela noite, Blade adormece ao lado da cama dela, mas ela parte secretamente, sem proferir uma única palavra. Alguns dias mais tarde, Jill convoca os alunos ao seu escritório e os informa sobre a saída de Sophie da academia, e Ernest o repreende veementemente por ter permitido isso. Blade a detém e ressalta que Jill também não está satisfeito com a situação. Ernest então promete que eles trarão Sophie de volta, mas Jill questiona se eles sabem para onde ela se dirigiu. Blade supõe que ela estaria em busca de suas irmãs, e Jessica retira um bilhete com informações cruciais. Eles resolvem iniciar sua jornada, mas Jill os detém e questiona se eles realmente conhecem as verdadeiras intenções dela. Ele esclarece que ela não deseja envolvê-los, pois a única forma de deter os sósias é de fato eliminá-los. Antes de partir, ele pede aos alunos que reflitam mais uma vez sobre o assunto. No dia seguinte, Kui e Yona se unem a Blade na procura por Sophie, e Demal se junta a eles um pouco mais tarde. Eles se preparam para sair ao amanhecer, mas encontram os outros alunos já os aguardando no portão. Blade se desculpa por ter chegado atrasado, e então eles dão início à sua operação. Sophie chega à base dos sósias e adentra o armazém, que se revela pateticamente vazio. Ela sai e percebe Ernest se aproximando da área em um monstro voador, mas a ignora completamente e tenta ir embora. Ernest avisa Elisa e tenta se comunicar com Sophie. Contudo, a vilã, que não está disposta a ouvir sermões, pede a Ernest que a deixe em paz. Percebendo a inflexibilidade de Ernest, Sophie revela a verdade sobre ser a 12ª cobaia do projeto Herói Artificial e como tudo aconteceu. Embora as pessoas envolvidas no projeto tenham sido detidas, o surgimento dos sósias demonstra que alguém deu continuidade à pesquisa. Ernest questiona por que há pessoas atrás da vida de Blade, mas chega a uma conclusão por si mesma, com a qual os demais se identificam prontamente. Sophie se desculpa por tê-los envolvido e tenta romper seu vínculo com eles para protegê-los, mesmo que isso custe sua própria vida. Mas Ernest, em vez disso, a repreende severamente. Após colocar Sophie de volta no caminho certo, Blade declara que eles não precisarão eliminar os sósias. Contudo, Sophie explica como funciona a programação neural delas e ressalta que os sósias também não dispõem de muito tempo. Blade afirma que não possui um plano definido, mas ainda assim deseja salvá-las, e pede aos outros que o auxiliem nessa tarefa. Eles concordam e ele confia o planejamento a Elisa, que garante já ter elaborado um. Simultaneamente, na nova base, Oni desperta os sósias inconscientes com ameaças, e seu misterioso criador reitera o objetivo principal delas. Pouco depois, os outros dois entram na sala, exibem uma carta de desafio encontrada do lado de fora e supõem ser uma armadilha, mas ela lê o conteúdo e decide pôr um fim à situação. Enquanto isso, Blade aguarda na arena, pronto para a batalha, e os demais observam das arquibancadas, questionando se os sósias aceitarão o desafio, mas Sophie garante que sim. Segundos mais tarde, Ku detecta a presença dos sósias pelo olfato, e Yona confirma a chegada deles. Blade os acolhe e expressa o desejo de amizade, mas os visitantes hostis declaram sua intenção de simplesmente apagar sua existência. O combate de 5 contra 1 se inicia, e a Lisa instrui Blade a suportar os ataques enquanto tenta esgotar as energias delas, mas o suposto superorganismo mal consegue acompanhar a intensidade do ataque. Enquanto isso, Dion e Siren coordenam os planos elaborados para capturar os sósias e a entidade que lhes transmite as ordens. Mas o rei, completamente inútil, deleita-se com a emoção desse exercício. A Lisa tenta dar alguma segurança a Blade, mas ele é desarmado pelos golpes incessantes, e Ernest sente um forte impulso de ajudá-lo, então Sophie a detém. Eles optam por depositar sua fé nele, e ele repele as 5 com uma barreira mágica. A condição desesperadora de Blade deixa Ernest bastante frustrada. No derradeiro instante, os sósias começam a empregar seus poderes especiais para atacar Blade. Nesse exato instante, seus amigos lhe arremessam cápsulas contendo suas habilidades supremas, e ele as insere em sua espada, contra-atacando alguns dos poderes especiais do adversário. Sua espada se desintegra na terceira rodada, deixando-o completamente vulnerável aos ataques iminentes. Blade então exige a cápsula de Ernest, mas é prontamente interrompido pela clone psicótica, Sync, que só consegue pensar em destruir tudo. Sophie imediatamente surge para salvá-lo, recupera a cápsula de Ernest e, em um gesto de sacrifício, oferece sua própria vida a ele. Ele contra-ataca o poder especial de Sync com a técnica de Sophie e pega a cápsula de Ernest dela. Ele confronta Oni e bloqueia o poder especial dela com o feitiço de Ernest contido na cápsula. À medida que o sol se eleva, Oni declara que seu tempo se esgotou e seu braço se desprende pouco antes de ela desabar completamente.
Blade apressa-se para o lado dela e ela o informa que tem apenas até o pôr do sol, o que ele prontamente repassa a Elisa. Elisa, por sua vez, analisa os documentos que encontrou sobre elas e supõe que os dias dos sósias estão restritos a apenas 14. Claire tenta curar One, mas é ineficaz, e a Lisa explica o motivo. Ela também afirma que encontraram o criador delas, mas ele já havia falecido quando as garotas nasceram. Frustrada, a Lisa se desculpa, pois sua ciência não pode fazer nada com o tempo tão limitado que possuem, mas Sophie pede a Blade que reúna todas as suas irmãs. Instantes depois, Sophie segura Oni e afirma que existe uma forma de salvá-las, mas Oni não demonstra interesse em viver, pois falhou em sua missão. Blade as faz acreditar que podem superá-lo, e as irmãs, exaustas, decidem manter-se motivadas. Oni utiliza seu poder especial e Sophie pede a Blade que assuma o controle, e ele então transfere a consciência delas para Sophie. No dia seguinte, Blade desperta no hospital e Oni o visita por meio de Sophie. Ela espera que ele se recupere e jura que irá eliminá-lo, mas ele em vez disso pergunta sobre os demais. Oni responde que eles desejam falar com ele e imediatamente transfere a consciência para Sophie. Ele pergunta se ela está bem, e ela confirma, comparando sua situação a ter 6 descendentes, mas ele se questiona por que são 6 e não 5. Na arena, os alunos enfrentam um dragão, mas ele os repele com total facilidade. Ru se transforma em sua forma dracônica e tenta lutar, mas acaba perdendo a disputa de força. Como de praxe, a cena mantém o rei na beira de sua cadeira, enquanto a doutora questiona seus assistentes sobre o estado do monstro. Após a explanação, ela conclui que terá muito trabalho depois do exercício, visto que o rei possui um fetiche por observar seus alunos serem espancados por monstros. O dragão nocauteia Ku e Ernest o bombardeia com suas técnicas, mas Asmodeus não consegue aguentar por muito tempo. O insignificante Lunar tenta o seu máximo, mas é brutalmente subjugado pelo dragão. Sophie agarra a arma dele e emprega o poder de todas as personalidades que residem dentro dela, mas não surte efeito algum. Os demais alunos tentam a sorte, mas todos eles falham, e Siren se questiona se aquilo não foi uma péssima ideia. O rei lhes diz para não se preocuparem, exatamente como Gil já havia previsto. Blade surge e o derrota com um único golpe, o que deixa seus amigos furiosos com ele, pois o chamam de super-organismo, já que ele é uma verdadeira bomba nuclear ambulante. Este é o final do vídeo de hoje. Se você permaneceu até este momento, comente abaixo Pink Plots.